E, cara, tá uma confusão do caramba esse Rio de Janeiro esses Sim. últimos dias, né, cara? Como é que é o nome dele? O MC Pose foi preso. Exato. Hoje ele tá sendo solto agora, já foi solto? Virou né? festa na porta do presídio. Exato. Como é que você vê isso tudo, cara, dentro da tua experiência com relação à segurança pública, como as autoridades têm que lidar com esses assuntos? Primeiro fala do Pose, assim, da prisão dele, Sim. porque é interessante a gente falar pra galera mais ou menos como funciona isso da forma mais técnica. Sim. Cara, então, o que eu acho maneiro a gente tocar no assunto hoje, e a minha maior preocupação, é a informação, que às vezes vira desinformação. Então é muito legal falar com a galera que, pô, não é o primeiro caso, né, que a gente tem de apologia ao crime dentro da arte, já tivemos Planet Hemp, já tivemos os Racionais. É sempre muito importante lembrar pra galera que, assim, a apologia ao crime, ela não tem como dar prisão, porque ela é uma infração que a gente chama de menor potencial ofensivo. Então, uma pena branda, ela vai até, né, menos que 2 anos, e ela fica num juizado, que a gente tem chamado de Juizado Especial Criminal. São os antigos juizados de pequenas causas, muito mal comparando. Sim. Isso acaba e vira os juizados especiais. Tanto causas alicíveis, né, até 40 salários mínimos, e a esfera criminal também para essas infrações, né, que a gente dá um procedimento mais célere. Então, a apologia ao crime, como eu tenho visto a grande mídia divulgando, não é o motivo da prisão do Pose. E isso pode gerar uma desinformação. Pô, como assim ele foi preso, já que ninguém é preso por apologia ao crime? O que a galera também não consegue entender é que essa prisão ela tem momentos, né? O momento que você leva o cara preso e o momento que ele fica preso. Então a gente tem o flagrante ali, né? A prisão, condução, você tem que levar o cara até uma delegacia e tal, e depois ele ficar lá preso. E aí o grande ideia que a galera não consegue entender, já aconteceu com o Planet Hemp, a galera vai lembrar, do Racionais também, que é mais antigo, eles são conduzidos à delegacia, mas a apologia em si não gera a prisão, ela não tem a possibilidade. Pelo montante da pena, você não tem como segurar esses caras presos. Então é importante lembrar que a investigação dele não é por apologia ao crime, como muitos têm falado. A prisão dele é por investigações de organizações criminosas e alguma ligação, né, que ele tenha com essas facções aí criminosas. Uma delas, na verdade, né? Obviamente, sabidamente faz shows em comunidades dominadas por essas facções, e isso que é a investigação. Então, na hora da informação ali, da manchete do jornal, joga ao vento, muita gente pesca errado. Então, é complicado a gente sair divulgando que ele foi preso por apologia, porque isso vai dar aso a ilegalidade, não é por isso. Então, a investigação é um pouquinho mais complexa do que isso. E a defesa dele pode usar isso a favor... Sem dúvida. A favor dele, não é isso? Sem dúvida. O que a gente tem que entender... Eu até falei com o Iberê mais cedo, quando a gente estava, né, negociando para vir aqui e tal, e os últimos detalhes, eu falei, cara, é capaz a gente chegar lá para falar da prisão do Pose, ele já está solto e ter uma outra investigação, porque o Rio de Janeiro né, é bem... Turbilhão. Ele é pitoresco, né, cara? Ele é fora do Brasil. E hoje teve a operação da esposa dele. Exatamente. Então, pelo mesmo motivo. Na verdade, olha que loucura, né? É uma outra investigação que você acaba tendo personagens em comum, mas é uma outra investigação. Olha que loucura. Já é uma investigação mais antiga, inclusive, do que a do prisão do Pose, e ali, né, falando agora, dando conta da movimentação, que beira os 250 milhões de reais. Então é isso que eu acho que está bem interessante. Bem interessante é que a galera está mais de olho para saber, né, origem, esse tipo de coisa, exatamente. prestação de contas. Eu assisti um podcast falando com o Felipe Cury, e existe uma estimativa, né, de uma movimentação, porque ele falou que vai atacar principalmente a área financeira, que é a maneira que ele tem de sufocar o crime. Exatamente, cara. Entendeu? Porque hoje o crime, que antigamente a gente achava, o que o crime vive? De tráfico? Não. Exato. Hoje o crime vive de internet, gás e transporte coletivo. E segurança. E então, quanto maior o território deles... Sim. Melhor. Então, o governo do estado já bloqueou aproximadamente 6 bilhões entre imóveis e dinheiro. Sim. Já está do crime. E isso é importante a gente também pontuar, né? Após aquela ação de descumprimento do preceito fundamental, que muito se fala, a gente no meio jurídico, a gente fala pelo nome, pela sigla e pelo número. A gente chama de ADPF 635. A galera na grande mídia chama de ADPF das favelas. Então a galera acompanhou aqui durante a pandemia, ficou suspensa as operações policiais. E aí realmente você tem, né, toda medida tomada tem um efeito colateral, para o bem e para o mal. Então era uma medida tomada para se evitar a letalidade, tanto da população quanto de agentes da segurança, só que você acaba
gerando um efeito colateral, que é o aumento do domínio dele em territórios dessa magnitude. E aí depois, quando você vai ver, como a gente estava falando aqui nos bastidores, os caras já estão com armamento pesadíssimo, uma movimentação financeira bizarra, que beira as centenas de milhões, né, de reais, e aí depois fica complicado para você atacar. E aí você não tem mais que fazer um combate só bélico. Você tem que fazer, como a Polícia Civil e a PMS estão fazendo brilhantemente, ao meu ver, com inteligência. Parada, Rodrigo, que eu estava pensando aqui, tu estava falando da prisão do Pose, que com relação à apologia não pode ser preso, porque não é crime, Sim. né? Não é crime. É uma infração menor potencial ofensivo, exatamente. Não tem detenção. Tem? Na verdade, ela tem a pena, mas ela tem um procedimento específico. Então, Entendi. crimes com penas até 2 anos, a gente tem um procedimento Diferente. pra gente não ficar inchando a justiça com processos com crimes que são mais brandos. Perfeito. Então, a gente fica preocupado com mais graves. Isso é mais para conscientizar a galera. Mas quando a polícia pega um vídeo ou fotos dele portando uma arma um fuzil, Sim. isso aí já muda de visão. Isso não é uma simples apologia. Isso já é uma infração de um porte legal de arma. É outra coisa. Isso aí, só vamos falar pra galera que... Sim. Não, ele falou e tal. É porque a galera fica são nessa... coisas diferentes. Exatamente. Fica nesse atacadista, né? De apologia. A gente que é mais técnico, que tem um conhecimento, a gente sabe exatamente o que foi praticado ali. Tem muito mais infrações ali para ser analisado que não só apologia. Porque a apologia você cai num terreno muito movediço, né, cara? Da liberdade de expressão, que realmente tem de ter. E aí você vai pra questão literária, crítica. Então, até onde a gente vai fazer? Porque aí você tem um filme, né, reproduzindo, aí aquilo ali também é apologia, ou será que não é? Então você entra num terreno muito movediço, que é muito subjetivo. Então não é isso, que fique claro para o pessoal, e é isso que eu gostaria de esclarecer, a prisão dele não foi somente por apologia, a apologia é uma das infrações, mas tem outras coisas ali que estão sendo envolvidas. E só para a gente completar mais um detalhe, a gente está falando aqui ao vivo, né? Então hoje ele é solto, a investigação continua. Então isso é muito... um show na porta do do presídio. Essa espetacularização, Oruan, em cima exatamente. do ônibus. E que fique claro, cara, a espetacularização do poder público não é legal nem pro bem nem pro mal. Não é legal quando é preso e não é legal quando é solto. Isso é uma atuação do poder público. Os caras são pagos para isso, é um trabalho sério de investigação, de meses. Então não é nem pro bem nem pro mal. Atrapalha tanto o bem, atrapalha, né, o positivo do fazer o ato do poder público e atrapalha o desfazimento desse ato, porque tudo espetaculariza. E aí você daqui a pouco está debatendo se o cara foi preso por apologia. Então essa espetacularização, esse holofote mal dado, gera uns debates meio errados. E agora a galera daqui a pouco está discutindo se ele foi preso por apologia ou não. E aí daqui a pouco estão falando que ele foi solto porque não era para ser por apologia. E mais uma vez, não tem nada de inocência, não tem nada de condenado. A prisão era uma prisão para o processo, e isso é um outro ponto também que é interessante. Ele é solto e não tem nada de inocente ou de culpado. Vai continuar. Exatamente. A investigação continua e o que a gente chama de suporte probatório, né? Vão se correr atrás de provas para que a gente consiga ou não, né, se comprovar algo ou não também. Então é isso que é. Vocês lembram quando teve um caso do imperador com um fuzil que era um abajur? Que ele respondeu, passou um sufoco do caramba. Eu ouvi a história, mas não vi. Eu ouvi, mas não vi. Apareceu uma foto dele, do imperador, com um fuzil na época. Exato, me lembro, claro. Me lembro. E, ele passou um sufoco do caramba para poder se livrar daquilo. Sim. Conseguiu, porque ele tinha um abajur, que é a base era um AK-47, alguma coisa assim. Sim. E aí ele conseguiu se livrar. Aí você passa para os tempos de hoje, se fosse isso, a quantidade de fuzil que o cara aparece no vídeo, não é um, são 10. E é um ponto que o próprio Fernando tocou o assunto, cara. Você mesmo mencionou, você veio da favela e tal. Pô, assim como você, cara, na época do Flamengo da base, devia ter uma molecada assim bizarra que vinha da comunidade também. A maioria, até hoje. Exatamente. E aí tem um momento que vocês se separam. Então os teus amigos ali de infância, que não são traficantes desde criança, obviamente, na adolescência há uma separação. E obviamente que depois aquele cara vai mencionar que foi criado contigo. E aí pra você provar que focinho de porco na tomada, meu amigo, já tá teu nome mencionado num registro. E aí o que a gente fala de uma informação onde você aparece ali com o seu nome. Não, e a relação pode existir. Exatamente. Na tua época lá, né, de jogador titular, seleção brasileira, imagina. É a mesma coisa que pode acontecer com o Adriano da vida. Há envolvimento? Não sei. Então esse que é o grande problema da má informação. Joga no ventilador, aí depois como é que eu faço com a tua honra, com a tua imagem? Aí já tá toda cagada, esse que é o grande problema, né, do cuidado com a informação, né? É verdade, você tem toda a razão. Ai. Ô, Rodrigo,
esclarecido. Uma pergunta interessante. Com relação a todo, como você falou de espetáculo, né? Toda a festa que foi feita lá pra soltura, né, do Pose lá. Não tem nada, está tendo, não tem nada com isso. Sim. Isso, de alguma forma, podia ser coibido pelo poder público? É ilegal? Por ser na porta do presídio, enfim... O que poderia é uma... Então, quando a gente tem presídios, né, os presídios, eles, até por lei, são colocados em áreas distantes. Então, não está em Bangu por acaso, né? Era a Zona Oeste, hoje já populou... Por favor, todo respeito. Não, Paris é longe, amigo. Não, olha só. Essa parada, Paris é longe, é maneiro, né? Porque é longe que é ruim, porra. Entendeu? Argumenta isso. Foi bem. Eu defendo a galera da Zona Oeste. Entende direito, sabe falar. Não, bandido, essa parada de é longe, falando. Esquece. Fala assim, Paris é longe, é maravilhoso. Mandou bem, guardei essa, guardei. Exato. Anotei. Pode mandar. Galera da Zona Oeste aí, já fica a dica aí. É longe, Paris também é. Foi bem. Não tem BRT em Paris, mas porra, é um detalhe. Daqui a pouco tem. Gostei, foi bem. Mas assim, cara, são em zonas destacadas, geralmente. Obviamente, depois a gente tem um crescimento populacional absurdo. O Rio é uma grande metrópole. E ali realmente poderia. O certo, o técnico, é aquela área ali ser isolada. Não tem que ter grande circulação de pessoas, até porque aquilo ali, cara, é um período de segurança máximo. Você pode ter uma rebelião, você pode ter a qualquer momento. Aquilo ali pode causar um alvoroço, né? E aquilo ali tem uma regulamentação muito baseada na disciplina. Né? Uma pergunta, tem uma certa delimitação de proximidade para grandes multidões, dependendo da área? Consegui ser claro? Sim, mas não. Não tem esse número exato. Agora ali é uma área de segurança. Não sei se já passaram alguma vez, está por perto, mas tem grandes muralhas, tem torres. Sim. Lá, muro dentro, esquece. Não tem a menor possibilidade de ter alguma rebelião lá dentro, manifestação. Muro fora é um direito constitucional, só que tem que ter aquele zelo ali, tem os próprios policiais penais, o próprio polícia militar. Tinha ônibus, gente em cima do Exatamente. ônibus. Aquilo ali... Era o cantor? O grande lance assim que pode ser feito, tá? Não é um indicado, até porque, mais uma vez, eu repito, aquilo ali para a própria segurança dos manifestantes não é indicado. Aquilo ali a gente sempre tem que pensar no de pior pode acontecer. Lá dentro pode ter alguma rebelião, alguma coisa. Aquilo ali não é um condomínio, não é uma zona residencial. Aquilo ali é uma zona de segurança pública. Não é que não possa ter, mas não é indicado. Né? E é um direito constitucional de se manifestar ali, no entanto... Não é indicado ali porque você tem entrada e saída. Não sei se vocês já ouviram falar, as polícias têm grupamentos especiais. A própria polícia penal ali, há pessoas que estão presas, os detentos, prestam depoimento. Esse cara tem que ir numa audiência no fórum. Então você vê que tem circulação ali de presos de alta periculosidade. Então você vê que o entorno também não é sugerido que fique ali pessoas circulando e fazendo manifestação. Não é o local ideal. Mas a gente sabe que tem toda essa espetacularização e tal. Mas influência é zero, até porque a decisão não sai dali. É isso que a população também tem uma grande ilusão, de ir para a porta do presídio e achar que o cara vai ser solto dali. Não é. A decisão sai de um gabinete judicial, como saiu do desembargador do TJ. Então a galera, até um local que é feito a manifestação é equivocado. Ninguém vai soltar ele dali. Vai se soltar de um tribunal, de um Ministério Público, né? De autoridade. Rodrigo, se você achasse uma lâmpada mágica, Sim. pudesse dar uma alisadinha ali... Lá ele. Lá ele. Mas eu entendi já. A gente vai transformando em termos jurídicos. Ele conta as coisas na rua, dá uma alisadinha.